Olá pessoal, na aula de hoje vou continuar falando sobre funções quadráticas. Vou falar com um cuidado maior sobre parábolas. Vou definir parábolas com mais detalhes, tá legal? Então na aula passada nós fizemos a seguinte dedução. Nós dissemos assim: para um conjunto de pontos que estão à mesma distância do foco e à mesma distância de uma reta dada, nós chamamos essa reta de diretriz, esse ponto de foco, e esse conjunto de pontos que seguem essa propriedade, que estão à mesma distância do foco e de uma reta dada, diretriz, nós chamamos esse conjunto de pontos de parábola. Tá? Para esse eixo aqui, que a gente vai chamar de eixo de simetria na aula de hoje, você também pode chamar de eixo focal. Tá legal? E aí vamos falar sobre os gráficos das funções quadráticas. A princípio, suponha que não saibamos nenhum dos elementos da função ou do gráfico da função, depois que ela foi desenhada no eixo cartesiano. Vamos supor o seguinte, que nos deparamos com uma lei de função, uma lei de formação, por exemplo, desse tipo aqui, x² menos 4x mais 3, e nós estamos interessados em descobrir como é o gráfico dessa função. Bom, se nós não sabemos nenhum elemento, vamos fazer o seguinte. Para construirmos esse gráfico, vamos criar uma tabela, onde, por exemplo, eu vou pegar a lei de função, no lugar de f de x eu vou colocar um y, porque y está em função de x, e aí eu vou escrever aqui a lei de função, x² menos 4x mais 3. E para o x, eu vou testar alguns valores para ver o que é que acontece. Então, por exemplo, quando eu coloco x igual a 0, então essa aqui dá 0, porque este 0 ao quadrado é igual a 0, 4 vezes 0 é 0, sobra o número 3, ou seja, para x igual a 0, o y deu 3, 0 e 3, então, significa dizer que é um par ordenado do meu gráfico. Aí eu marco lá, x igual a 0, eu vou lá no x, x é igual a 0, e o y é igual a 3, então eu marco um ponto do meu gráfico. Eu escolho outro valor qualquer. Eu escolhi aqui o número 1 para colocar no lugar de x, e aí eu vi que dava 0, porque 1 ao quadrado é 1, mais 3 dá 4, e menos 4 vezes 1 dá menos 4, e aí dava y igual a 0. Então, esse outro número aqui, ou esse outro par de números, é outro par do meu gráfico. Então, eu fui lá, coloquei x igual a 1, y igual a 0, então eu encontrei esse ponto aqui. Depois eu testei mais 3 valores. Eu coloquei x igual a 2, 2 ao quadrado dá 4, menos 8 dá menos 4, menos 4 mais 3 dá menos 1, então eu percebi que 2 e menos 1 era um ponto do meu gráfico, esse par ordenado faz parte do meu gráfico. Em terceiro lugar, eu coloquei lá o número 3 e deu 0, que 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 3 dá 12, e menos 4 vezes 3 dá menos 12. E eu percebi que o ponto, então, 3 e 0 é um ponto do meu gráfico. E por último, eu coloquei o número 4, 4 ao quadrado é 16, 16 menos 16 dá 0, e deu o número 3, então 4 e 3. E depois, intuitivamente, eu liguei esses pontos. Tá? Essa linha vermelha aqui foi o que eu fiz. Eu liguei esses pontos aqui e vi que o gráfico tinha esse formato. O que a gente acabou de fazer não define rigorosamente o gráfico de uma função quadrática, mas dá uma ideia de qual é o comportamento, do que está acontecendo, etc., com o gráfico da função quadrática. Na aula de hoje, a gente vai definir alguns elementos. Por exemplo, quando você colocou no lugar de x números que deu igual a 0, em dois momentos aconteceu isso. Por exemplo, y deu igual a 0 e y deu igual a 0 para 1 e 3. Aí nós chamaremos dos zeros da função. Os zeros da função são os pontos onde os gráficos das funções elas tocam no eixo x. Então, é o zero. Então, essa função aqui, essa lei de função, que é definida, no caso aqui, de R em R, ou seja, no eixo X eu deixei à disposição os números reais, no eixo Y também, ela toca nesses dois pontos aqui no eixo X, são os zeros dessa função. Como você pode encontrar os zeros da função, ou seja, como é que você pode encontrar esses dois números que estão anotados aqui e que estão cruzando, tocando o eixo X? Muito bem. Se você não quiser construir a tabela, você pode fazer diretamente o seguinte. Como f de x é o próprio y, porque y está em função de x,
e o y pode ser escrito assim, então, a partir dessa lei de formação, que vale x ao quadrado menos 4x mais 3, se você fizer y igual a zero, significa dizer que essa expressão toda vai ser igual a zero e você encontrou, então, uma equação de segundo grau. E as raízes dessa equação de segundo grau serão os zeros dessa função. Observe que você pode utilizar aquela estratégia de soma e produto. 1 mais 3 dá 4, 3 vezes 1 dá 3. Então, as raízes dessa equação 1 e 3. Se você colocar no lugar de x o número 1 dá 0. Se colocar o 3 no lugar de x também dá 0. Então, os zeros da função, ou melhor dizendo, onde o gráfico vai tocar no eixo x, você vai encontrar se você colocar a lei de função igual a zero nessa função quadrática, tá? Então é o seguinte, já dá para descobrir duas coisas importantes olhando para essa tabela e para esse gráfico. Primeiro é onde o gráfico toca no eixo x, segundo é onde ele toca no eixo y. Observe que o gráfico toca no eixo y quando x é igual a zero. Então, se você fizer x igual a zero, você encontra o valor que ele vai tocar no eixo y, que é o termo independente de x, porque no seu entorno não tem o valor x. Então, nós fizemos isso aqui no começo. Quando a gente colocou x igual a zero, aqui deu zero, aqui também deu zero, sobrou o número 3, é exatamente onde o gráfico toca no eixo y. Então, já sabemos dois elementos importantes do gráfico de uma função quadrática. O primeiro elemento é onde é que a parábola toca no eixo x. A parábola vai tocar no eixo x quando a lei de função for igual a zero. E ela vai tocar no eixo y quando o x for igual a zero. E aí você vai ter aqui um esboço do gráfico da função quadrática, mas ainda não está rigorosamente detalhado. Na aula de hoje vamos falar sobre outros elementos. Vamos seguir. Agora eu peguei uma lei de função diferente, cujo A é negativo. Então, de propósito, eu coloquei o A negativo, o C negativo também e o B positivo para ver o que acontecia. E aí eu montei o gráfico da seguinte maneira. Coloquei no lugar de x0, deu menos 3, então aqui deu menos 3, 0 menos 3, 0 menos 3 é um par, então x igual a 0, y menos 3. Eu percebi que esse valor tocava no eixo y. Claro, quando eu coloquei x igual a 0, vai ser exatamente o valor onde o gráfico vai tocar o eixo y. E aí eu fui substituindo valores aleatórios, mas aí eu escolhi o número 1. Quando eu coloquei o número 1, deu 0, porque 1 ao quadrado ficou menos 1. 4 vezes 1 dá 4, e menos 3, somando, deu 0. Então, eu descobri que esse valor aqui era um valor que tocava no eixo x, mas é claro, porque deu 0 o y, quando o y dá igual a 0, obviamente o gráfico vai tocar no eixo x. Quando eu coloquei o número 2, aqui deu 8. E quando eu coloquei 2 aqui, aí deu menos 4 menos 3, que dá menos 7. Aí dá 8 menos 7, que dá igual a mais 1. E aí eu percebi que 2 e 1 era um número, era um par que tocava no meu gráfico, que era um par pertencente ao meu gráfico. Quando eu coloquei x igual a 2, y igual a 1, esse ponto é um ponto do meu gráfico. Quando eu coloquei x igual a 3, eu percebi que o y deu 0 de novo. 3 ao quadrado dá menos 9, menos 12, somando com menos 3. E 4 vezes 3 dá 12. E aí, somando dá 0. E, de novo, eu encontrei outro zero da minha função. E, por fim, eu coloquei no lugar de x o número 4. Aqui, 4 ao quadrado deu 16. Aqui também deu 16. E eu percebi que o resultado deu menos 3. Então, 4 e menos 3, 4 e menos 3, era outro ponto que pertencia ao meu gráfico, porque foram os valores que eu encontrei. No lugar de x eu coloquei o 4, encontrei o valor de menos 3. Intuitivamente eu liguei esses pontos e o gráfico tinha esse comportamento. Essa abertura estava voltada para baixo. Tá? E aí eu percebi que aconteceu a mesma coisa, ou uma coisa parecida com a lei de função que foi desenhada na tela anterior, que eu descobri onde tocava no eixo x e onde tocava no eixo y. Era fácil descobrir esses valores que tocavam no eixo x e no eixo y, porque bastava colocar, por exemplo, y igual a 0, resolver essa equação. Se eu não precisasse ou não quisesse montar essa tabela, e aí eu encontraria as raízes dessa equação
do segundo grau, que seria os zeros da função. E observe que o número 1 é uma das raízes, porque se você colocar o número 1 no lugar de x, então aqui dá 0. Então você percebe rapidamente que o número 1 é uma das raízes e que o número 3 também, claro. Mas aí você pode resolver essa equação do segundo grau de várias maneiras diferentes. Ou você pode multiplicá-la toda por menos 1, x ao quadrado, menos 4x mais 3 igual a 0, e usar a mesma regra anterior. Significa dizer que ela vai ter as mesmas raízes da equação anterior, ou seja, dois números que somados que dá 4, é 1 mais 3 que dá 4, e 3 vezes 1 que dá igual a 3 funcionará também. Só que, de novo, essa parábola ela não está rigorosamente desenhada, porque eu não tenho certeza, por exemplo, que esse ponto aqui é o vértice. Eu não tenho certeza que esse ponto aí é o ponto onde a parábola começa a mudar de sentido, de posição, muda seu comportamento. Ou seja, ela está crescendo e tem um ponto que a gente chama de vértice, que ela começa a decrescer. E para isso temos que estudar algumas coisas. Por exemplo, eu vou traçar aqui a reta focal, que é uma reta simétrica, e essa reta simétrica bateu do número 2. Observe que o número 2 ele é uma média aritmética entre o 1 e o 3. A gente já deduziu isso na aula passada, nós chamamos de x do vértice, esse número 2. Tá? E como o 2 é média aritmética entre 1 mais 3, que dá igual a 4 dividido por 2, que dá 2, então essa coordenada de x, que é igual a 2, é o vértice, tem a ver com o vértice, é uma coordenada do vértice, então o que leva o número 1 ser o y do vértice, e agora nós temos certeza que esse ponto aqui é o vértice da parábola por causa da média aritmética entre os zeros da função. Então, já dá para a gente construir o gráfico da função quadrática com esses elementos que nós temos. Então, por exemplo, se tivermos o x do vértice e o y do vértice, saberemos onde é o vértice. Se soubermos onde o gráfico toca no eixo x, que são os zeros da função, a gente já sabe que eles tocam ali e passam por ali. E se eu souber e tiver o termo independente, a gente já sabe que esse gráfico vai tocar onde vai tocar no eixo y. É um bom sinal. Vamos ver uma característica imediata. Toda parábola ela é simétrica em relação ao eixo focal. Então, por exemplo, você tem aqui a sua parábola, que é essa reunião de pontos aqui, esse lugar geométrico. Aí você tem aqui o eixo focal ou o eixo de simetria, e você tem aqui uma simetria, ou seja, qualquer ponto que está de um lado do ramo da parábola, ele terá um ponto que é a reflexão em relação a esse eixo aí no outro ramo. Ou seja, a distância entre esses pontos em relação ao eixo de simetria são iguais. Existe uma simetria de reflexão entre esses pontos, inclusive entre todos eles, tá? Então, ela é sempre simétrica. Então, por esse motivo, é importante dizer que o vértice estará exatamente no meio da parábola, ou seja, passando nesse eixo de simetria. Vamos utilizar esses elementos para a construção dos nossos gráficos. Repetindo, como a parábola ela é simétrica, então o x do vértice é a média aritmética entre as raízes da equação, ou também chamados dos zeros da função quadrática, tá bom? Então, por exemplo, nós já sabemos como construir o gráfico de uma função quadrática utilizando alguns elementos dessa função. Então, já dá para construir o gráfico com rigor maior. Como? Você tem o eixo y, você tem o eixo x. Se você tiver o x do vértice, aí você anota o x do vértice. Se você tiver o y do vértice, aí você anota no eixo y. Você liga esses pontos, que você terá um ponto, por exemplo, que é um ponto do gráfico, um ponto da parábola. Então, encontrar o x do vértice e y do vértice nos fará encontrar o vértice da parábola, ligando esses dois pontos. Se você tiver a lei de função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma função quadrática, se você fizer y igual a 0, você vai encontrar uma equação de segundo grau, que você vai ter duas raízes, que eu vou chamar aqui x1 e x2.
Então, o gráfico vai passar por esses dois pontos. Ou seja, você vai ter uma parábola que obrigatoriamente tem que passar por esses dois pontos, que são os zeros da função, quando o y é igual a zero. E esse ponto que toca no eixo y é o valor de c, ou seja, é o termo independente. Então, já dá para construir o gráfico de muitas funções quadráticas ou chamadas funções do segundo grau. Tipos de gráficos de uma função quadrática. O formato do gráfico de uma função quadrática vai depender dos parâmetros a, b e c. Se eles mudarem o comportamento, o formato da parábola vai mudar. E termina influenciando em outros resultados, como discriminante, etc. E aí nós temos o seguinte. Se o delta for maior que zero, que a gente vai chamar de discriminante, que tem a ver com o cálculo das raízes, por exemplo, daquela equação, quando você faz y igual a zero, você encontra uma equação de segundo grau, cujo resultado vai ser menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, e nós deduzimos essa expressão na aula passada. São geradas, então, duas raízes, que eu vou chamar de x1, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e x2, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E quando o delta ele é maior que zero, nós teremos, então, duas raízes distintas, significando dizer que o gráfico da nossa função irá tocar no eixo x duas vezes, porque nós teremos dois zeros. Ou o gráfico vai tocar de forma crescente e depois decresce, ou seja, terá sua concavidade voltada para baixo, ou então ele terá a concavidade voltada para cima, mas tocará duas vezes no eixo x, indiscutivelmente, porque o delta é maior que zero. O delta maior que zero ocasionará duas raízes para a equação do segundo grau quando você faz a lei de função igual a zero. Se o delta for igual a zero, então teremos apenas uma raiz. Por exemplo, se você tem y que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que é a sua lei de função quadrática, quando você faz y igual a zero, você constrói, então, uma equação de segundo grau. Fica ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Então, como calcular as raízes de uma equação de segundo grau? Você faz x, que é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, que foi a expressão que nós deduzimos na aula passada. Mas se o delta for igual a zero, então essa expressão toda vai ser zero, sobrando apenas menos b sobre 2a. Não é que tem apenas uma raiz, é que as raízes dessa equação elas são iguais, tem multiplicidade 2. Então, o gráfico dessa parábola vai tocar apenas uma vez no eixo x, ou seja, teremos apenas um zero para a função. Então, o zero da função vai ser assim, se a concavidade dela for voltada para cima, vai tocar uma vez só no eixo x, ou se a concavidade dela for voltada para baixo, ele toca apenas uma vez. E o gráfico pode tocar nenhuma vez no eixo x, caso o delta seja negativo. Por quê? Porque na hora que você coloca y igual a zero, que você encontra a equação do segundo grau, então, na hora que você vai calcular x, que vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Como o delta ele é negativo, dentro dos números reais, nós não consideramos raízes de índice par de números negativos. Então, essa raiz quadrada não vai existir. Então, não vai existir pontos que toquem no eixo x. Então, por exemplo, você terá uma parábola, ou ela não toca e a concavidade dela é voltada para cima, no eixo x, ela não toca no eixo x, ou ela não toca no eixo x e a concavidade dela será voltada para baixo. Tá? Igual como eu fiz aqui, a concavidade dela voltada para baixo. Bom, aí todos os casos que eu mencionei estão aqui. Por exemplo, delta maior que zero. Então, o gráfico vai tocar no x em dois pontos, que são as raízes daquela equação. Então, x1 e x2. Esses valores abaixo do gráfico são negativos, né? Claro. E acima do gráfico são positivos. Por exemplo, se você tiver o eixo y aqui, por exemplo, quando eu coloquei o menos aqui é para dizer que o y, nessa parte aqui, ela é negativa. E os y daqui para cima são positivos. Se o delta for igual a zero,
o delta, se o delta for igual a zero, então toca uma vez só e as raízes aqui serão raízes iguais. Então você tem duas raízes aqui iguais e toca uma vez só. E se o delta for menor que zero, é porque o gráfico não vai tocar no eixo X, ou desse jeito aqui, ou com a concavidade voltada para baixo. Em todos os três casos que eu mencionei aqui, observe que a concavidade ela sempre foi voltada para cima. Isso tem a ver com o valor de A. AX ao quadrado mais BX mais C. Se esse A aqui for maior que zero, então todas as parábolas que têm o A maior que zero tem uma concavidade voltada para cima. Então, de propósito, eu coloquei aqui o A maior que zero, inicialmente. Então, nesse caso, A maior que zero, a concavidade não pode ser voltada para baixo, tá? Se for A menor que zero, é que essa concavidade será voltada para baixo. Então, A maior que zero aqui também. E o A aqui também é maior que zero. Então, resumindo, nesses três primeiros casos, nós tivemos o seguinte. Nós tivemos, tocou duas vezes no eixo X, então o delta ele é maior que zero. A concavidade é voltada para cima, então o A é maior que zero. Tá? Muito bem. Como a concavidade é voltada para cima, o A é maior que zero. Como ele toca apenas uma vez no eixo X, então o delta aqui é igual a zero, porque serão geradas duas raízes iguais. E por último, o A maior que zero, o delta então, nesse caso é menor que zero, porque o gráfico não tocou no eixo X, então não gerará raízes como resultado. E se o A for menor que zero, teremos os casos. A concavidade vai ser voltada para baixo toda vez que o A for negativo. E no caso do gráfico tocar duas vezes, significará dizer que o delta é maior que zero. Nesse caso aqui, o A ele é negativo, porque a concavidade é voltada para baixo. E o delta é igual a zero, porque tocou apenas uma vez no eixo X. O gráfico tocou apenas uma vez no eixo X. E por último, o delta sendo negativo, ou seja, delta menor que zero, faz com que a parábola não toque no eixo X. E o A sendo menor que zero, a concavidade da parábola será voltada para baixo. É importante você aprender a montar os gráficos, entender o comportamento, quando o gráfico é crescente, quando é decrescente e os elementos do gráfico. Eu coloquei um gráfico padrão aqui, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou seja, uma função quadrática, onde o a é igual a 1, o b igual a 0 e c igual a 0. Então, na prática, o que eu fiz foi o seguinte. Uma função f de x, ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de 0 é uma função quadrática. O f de x a gente pode escrever assim, y ax ao quadrado bx mais c. Aí eu coloquei b igual a 0, c igual a 0 e o a igual a 1. Ou seja, y vai ser 1 vezes x ao quadrado. Então o gráfico dessa parábola y igual a x ao quadrado está anotado aqui. Y igual a x ao quadrado. O y do vértice, x do vértice é igual a 0, porque b igual a 0 e c igual a 0. E eu vou mexer nesses parâmetros para ver o que acontece. Por exemplo, se eu aumentar o a, ao invés de 1, colocar 2, olha o que acontece. O gráfico ele vai ficando mais achatadinho, ele vai ficando mais apertadinho. Colocar 3 e assim por diante. Ele vai achatando, ele vai ficando mais apertado. Por que isso acontece? Você tem aqui o gráfico igual a y, x ao quadrado. E aí você tem, você colocar no gráfico x igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, e menos 1 ao quadrado também dá igual a 1. E x igual a 0, y igual a 0. Então você tem a parábola com esse formato aqui. Concavidade voltada para cima porque o a é positivo. O delta, no caso aqui, é igual a 0, claro, porque o delta vale b ao quadrado menos 4ac, e como c é igual a 0 e o b igual a 0, então o delta é igual a 0, por isso que a parábola toca uma vez só. Então, concavidade voltada para cima, delta igual a 0. Se você coloca um parâmetro aqui na frente, por exemplo, 2x ao quadrado, o que vai acontecer é que quando você colocar o x igual a 1, o y vai ser igual a 2.
x igual a 1, y igual a 2. Quando x for menos 1, aí vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar 2 também. Significa dizer que o gráfico ele vai ficando mais apertadinho, que é o que eu fiz aqui nesse gráfico. Muito bem. Vamos mudar outros parâmetros. Eu vou deixar o a igual a 1. Então, aqui a gente tem x ao quadrado. Com a igual a 1, se eu colocar um b positivo, olha o que acontece. Mexendo no b, você tem y igual a x ao quadrado mais b vezes x. Mexendo no b, colocando o b positivo, observe o que vai acontecendo com o gráfico. Ele vai andando para a esquerda e para baixo. Se o b vai ficando negativo, olha o que acontece. Ele vai andando para, ou dessa impressão, né? Direita para baixo, deixando o a com o mesmo valor. Como o valor de c é o parâmetro que toca no eixo y, então se você aumentar o valor de c, é claro que o gráfico ele vai transladar na vertical, né? Então ele vai tocando no eixo y cada vez mais para cima. Se o c for se tornando negativo, é porque o gráfico vai dar a impressão de descer, porque o parâmetro que ele está tocando no eixo y é esse parâmetro, é o c, é o termo independente. Então ele vai tocar no menos 4 e assim por diante. Muito bem. Eu vou deixar o c igual a 0, como ele estava aqui, e vou mexer no a. Se o a for positivo, concavidade voltada para cima. Se o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo, como nós vimos nas deduções durante a aula. Tá bom? Agora, o a, o b e o c tem uma relação com o x do vértice e y do vértice, que eu vou mostrar agora. O x do vértice, ele vale menos b sobre 2 vezes a. Inicialmente, eu vou colocar b maior que 0 e a maior que 0 para a gente ver o que aconteceria com o x do vértice. O b sendo positivo e o a também, o x do vértice, ele fica negativo. Como é que eu sei? É porque o b sendo positivo, o numerador vai ficar negativo. O a sendo positivo, o denominador fica positivo. Aí fica menos dividido por mais, que dá menos. Isso tem uma implicação no gráfico. Olhando para o gráfico, você tem concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, e o gráfico ele estará à esquerda do eixo y, porque o x do vértice ele é negativo. Então, com b maior que 0 e a maior que 0, nós teremos o gráfico à esquerda, ou seja, o vértice da parábola estará à esquerda do eixo y, porque o x do vértice ele é negativo. Vamos dar uma olhada se a gente colocar o a e o b com outros valores. Suponha agora o b negativo e o a maior que 0. O que acontece com o x do vértice? Bom, o b negativo e o a maior que 0, temos o seguinte. Como o b é negativo, menos vezes menos dá mais, e aqui embaixo é positivo, porque o a é positivo. Então, nós teremos o x do vértice maior que 0. Então, se o a for positivo e o b negativo, teremos concavidade voltada para cima e o x do vértice estaria do lado direito do eixo y, ou seja, o vértice estará do lado direito e aí teremos o gráfico com esse formato. Claro, a condição de tocar no eixo x não depende imediatamente desses sinais, vai depender do delta. O delta aqui no caso é maior que 0, a gente já analisou essa questão. Eu só estou olhando para o vértice, ele fica do lado direito ou do lado esquerdo do y, para vermos como fica o gráfico. E por último, considere b maior que 0 e o a negativo. O que é que acontece com o x do vértice? Como b é maior que 0, então dá negativo no numerador e também dá negativo no denominador, porque o a é menor que 0. Então, o x do vértice ele vai ser positivo, maior que 0. Mas como o a ele é negativo, então a concavidade vai ser voltada para baixo e o x do vértice estaria do lado direito do y. O vértice estaria do lado direito. O a é negativo, concavidade voltada para baixo, o b sendo positivo. Analisando, olhando para o x do vértice, basta para que você diga de qual lado o vértice vai estar, do lado direito ou esquerdo do eixo y, e você pode fazer uma análise do gráfico sem precisar montá-lo, só olhando para o x e o y do vértice. Agora você deve olhar a resolução dos exercícios para que você possa ver como eu aplico esses conceitos
em questões contextualizadas, em questões parecidas com o Enem, tá? Agora, a partir de agora, a gente vai fazer assim. Vai ser dada uma lei de função quadrática, aí você vai ter que analisar normalmente o x do vértice, y do vértice ou a equação do segundo grau para responder as questões. Vou só criar uma situação hipotética. Suponha que uma empresa tem um faturamento que é representada por uma função quadrática. Então, por exemplo, vai ser representada por um gráfico. Então, esse faturamento, se o gráfico tiver esse formato, ou seja, se o A for maior que zero, ele vai ter um valor mínimo, que vai ser o Y do vértice. Então, o faturamento mínimo é o Y do vértice. E o X, normalmente, ele é colocado como a quantidade de peças ou o preço de uma peça em especial. Aí vai depender das questões. E vai depender da pergunta também. Então, dá uma olhada aí nos exercícios agora. Questão de número 1. De acordo com o senso comum, parece que a juventude tem gosto por aventuras radicais. Durante as últimas férias, um grupo de alunos se reuniu para ir a São Paulo com o objetivo de saltar de bungee jump da ponte Otávio Frias de Oliveira, geralmente chamada de Ponte Estaiada. Em uma publicação na rede social de um desses saltos, eles, querendo impressionar, colocaram algumas medidas fictícias da aproximação do saltador em relação ao solo. Considere que a trajetória que o saltador descreve possa ser modelada por uma função polinomial do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, cujo eixo das abscissas coincida com a reta da Avenida Nações Unidas e o eixo das ordenadas contenha o ponto mais próximo da avenida indicados na figura. E aí nós temos aqui a figura. Considere também as medidas informadas. Aí você tem aqui o saltador, a trajetória, que é parabólica, ponto mais baixo da avenida, 4 metros, 30 metros e 39 metros. Aqui é uma coordenada que nós vamos utilizar no problema. Vamos seguir. O coeficiente de x ao quadrado da função com as características sugeridas é igual a quanto? Então, eu vou fazer o seguinte. A curva que foi dada, eu vou colocá-la no eixo cartesiano ortogonal. A Avenida Nações Unidas eu vou colocar no eixo x e o eixo y eu vou colocá-lo de tal forma que ele passe pelo vértice. Vamos fazer isso. Eu tenho o seguinte, eu tenho o eixo x e o eixo y. E de propósito eu vou colocar a parábola de forma que o vértice toque exatamente no eixo y. Por quê? Porque aí o x do vértice, que é a coordenada em x, vai ser igual a zero, isso é bom. E como essa distância daqui para cá vale 4, significará dizer que o y do vértice é igual a 4. Então, eu já tenho x do vértice igual a 0 e y do vértice igual a 4, porque eu vou usar esses valores. Muito bem. Aí, outra coisa que eu vou utilizar, outro ponto que ele deu, foi que à esquerda nós temos um ponto 39, que equivale a uma ordenada de 30. Vou mostrar aqui na curva. Olhe bem. Aqui na curva, se eu passei aqui o eixo y sobre o vértice, significou dizer que 39, ou menos 39, você pode dizer assim, terá uma ordenada de 30 no eixo y. Tá bom? Ok. Então, com essas informações, nós poderemos descobrir o que ele quer na questão. Ele quer o valor de A. Nós temos uma função quadrática do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E nós queremos, então, encontrar o coeficiente do termo dominante, ou seja, o A da função quadrática. Ele quer isso na questão. Então, vamos fazer. Para fazermos isso, eu vou usar uma expressão, uma forma que eu deduzi na aula passada, que é a forma canônica. Ela é muito útil nessas questões, já que nós temos o x do vértice que é igual a 0 e o y do vértice que é igual a 4. Então, vamos fazer o seguinte, A vezes o x do vértice é 0 e o y do vértice sendo igual a 4. Então, a nossa função, ou a nossa lei de função é do tipo ax ao quadrado mais 4. E agora, com esse ponto que está anotado aqui, eu vou colocar menos 39 equivalente a 30, eu posso colocar no lugar de x o menos 39, no lugar de y o 30 e encontrarmos o valor de A agora para encerrarmos. Então, vamos fazer isso. Então, nós teremos y A vezes.
No lugar de x eu vou colocar menos 39. E é claro que no lugar de y será igual a 30. Então, com essa expressão, que vai ser 30 menos 4, que dá 26, a vezes menos 39 ao quadrado é a mesma coisa que 39 ao quadrado, porque vai dar positivo, que é menos 39 vezes menos 39. E eu posso dizer, então, que 26 eu posso escrever como sendo 39 vezes 39, que é o valor de A, porque agora eu posso simplificar por 13, numerador e denominador. Simplificando por 13, então eu tenho em cima o número 2. Simplificando por 13, um dos 39, então eu tenho 3. E nós teremos o valor de A, então, como sendo 39 vezes 3. 9 vezes 3 dá 27, 3 vezes 3, 9. E 2 dá 11, como sendo, então, 2 dividido para 117. Então, procurando aqui dentre as alternativas, nós vamos encontrar a resposta como sendo letra B. É isso que ele queria, o coeficiente de x ao quadrado. O coeficiente de x ao quadrado é 2 dividido por 117. Questão de número 2. Leia as informações a seguir. Suponha que um gato persegue um rato, ambos se movendo sobre uma mesma trajetória retilínea, e que as posições em metros ocupadas pelo gato e pelo rato variem no tempo t, em segundos, de acordo com as funções xg é igual a 12 mais 4t menos t ao quadrado, é uma função do segundo grau, e xr é igual a 20 mais 2t, que é uma função do primeiro grau. Xg é a posição do gato, ocupada pelo gato, e xr é a posição ocupada pelo rato. Válidas para o intervalo de t maior que 0 ou igual a 0, menor que ou igual a 2 segundos. Sendo t igual a 0 o instante em que o gato esperançoso inicia a perseguição, e t igual a 2 segundos o instante em que o gato ainda com fome desiste. Na situação descrita acima, a distância mínima entre o gato e o rato ocorre no instante de tempo igual a quanto? Então, nessa questão, você tem uma trajetória retilínea, você tem a posição do gato e tem a posição do rato. E a distância entre eles vai ser a posição do rato menos a posição do gato. Muito bem. Só que a posição do rato e a posição do gato são dadas. Então, você vai fazer a posição do rato menos a posição do gato. Teremos, então, nesse cálculo, a distância entre eles. A posição do rato foi dada 20 mais 2t. A posição do gato também. Então, vai ficar menos 12 mais 4t menos t ao quadrado. Então, essa expressão algébrica calculará a distância entre eles, entre o gato e o rato. Muito bem. Aí agora você faz menos vezes menos dá mais, então vai ficar t ao quadrado. 2 menos 4t vai dar menos 2t e 20 menos 12 dá igual a 8. Então, essa expressão aqui do segundo grau, que é uma parábola, ela calculará a distância entre eles, entre o gato e o rato. E como é uma função quadrática, então ela tem a concavidade voltada para baixo, porque o a é positivo, o a é o número 1, e ela toca aqui no número 8. E outra coisa, ela não toca no eixo x. Como é que eu sei? Calculo delta. Delta é b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 4 menos 32, que dá igual a menos 28. Então, a parábola ela não encosta no eixo x. Tá. E aí, como é que funciona essa história da parábola ter um valor mínimo, nesse caso, já que o a é maior que 0? É assim, o gráfico ele vai decrescendo, significa dizer que a distância entre o gato e o rato vai diminuindo, até chegar no valor mínimo, que é o y do vértice. E o x do vértice aqui, ele calcula o tempo, porque o x do vértice é o t. O tempo aqui, na prática, está no eixo x, porque a gente tem y igual a t ao quadrado, que seria x ao quadrado menos 2x mais 8. Então, o tempo para a gente é no eixo x. Então, o x do vértice aqui calcula o tempo onde a distância será mínima. Então, calculando o x do vértice, você tem menos b dividido por 2 vezes a. 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, y do vértice como sendo a distância mínima, o tempo em que ocorre essa distância mínima
é o x do vértice, que é igual a 1 segundo, que é a resposta. Então, letra E. Questão de número 3. Considere o movimento de um corpo atirado ou jogado verticalmente para cima, sendo modelado de acordo com a equação y igual a menos 20x² mais 50x. É uma lei de formação do segundo grau, representa uma função quadrática, em que y representa a altura em metros alcançada por esse corpo em x segundos depois de ser arremessado. Dessa forma, a altura máxima atingida por esse corpo e o tempo em que permanece no ar, respectivamente, são. Então, o corpo atirado, ele descreve uma parábola que tem essa lei de formação, menos 20x² mais 50 vezes x. É uma parábola cuja concavidade é voltada para baixo e ela toca no zero, porque o c é igual a zero. Então, a parábola ela vai fazer isso. Concavidade voltada para baixo. Como é que eu sei que ela é desse lado? Calculando o x do vértice, você tem menos b sobre 2 vezes o a. Então, você tem que o x do vértice vai ser igual a mais 50 dividido por 40, que simplificando vai dar 1,25. Significa dizer que em 1,25, esse corpo que foi lançado, ele atingirá a sua altura máxima. O y representa a altura e o x o tempo, segundo o enunciado. Então, a gente tem como calcular o tempo total já que esse objeto, esse móvel, esse corpo permaneceu no ar, já que o eixo de simetria divide a parábola em duas partes iguais. Então, se até o x do vértice passaram 1,25 segundos, é porque vai se passar o dobro do tempo até ela cair no solo novamente, ou seja, 2,5 é o tempo total que esse objeto passa no ar, até cair de novo. Tá? E agora falta só encontrar a altura máxima, que é y do vértice, que a gente pode calcular como sendo menos delta dividido por 4a, utilizando essa notação que foi demonstrada na aula passada. Então, vamos fazer isso. Então, o y do vértice vai ser igual a menos, o delta é b ao quadrado, então, menos 4 vezes o a, vezes o c, só que o c é igual a zero, não tem o c, o termo c é zero, dividido por 4 vezes o a, que é menos 20. Tá bom? Então, como é zero, então vai ficar menos dividido por menos dá mais, e 50 ao quadrado dá 2.500, dividido por 4 vezes 20, que dá 80, ou seja, 250 dividido por 8, ou 125 dividido por 4, ou 31,25 metros. Então, nós temos aqui o y do vértice como sendo 31,25. 31,25. Aí eu repito, a altura máxima foi 31,25 e esse corpo permaneceu no ar durante 2,5 segundos. Então, a resposta dessa questão é a letra A, porque é exatamente isso que ele quer, a altura máxima e o tempo em que permanece no ar. Questão de número 4. Um portal de igreja tem a forma de um arco de parábola, conforme figura abaixo. A medida da sua base é 4 metros e da sua altura 5 metros. Um vitral foi colocado 3,2 metros acima da base. Qual a medida CD da base em metros? Aqui você tem o portal e o vitral mencionados no problema. Vou colocar o portal da igreja no eixo cartesiano ortogonal, de tal forma que o lado AB farei coincidir com o eixo X e o eixo de simetria da parábola com o eixo Y, de tal forma que o vértice estará sobre o eixo Y. Vou fazer isso. Então, temos o seguinte: eixo cartesiano, x e y. Farei a parábola coincidir do jeito que eu falei, ou seja, o vértice vai ficar sobre o eixo y, assim. Então, esse ponto será o y do vértice. E o zero, já sei que ele é o x do vértice, é bom. Isso é um bom sinal, porque a gente pode usar a forma canônica. Ele diz que a distância do ponto A até o ponto B valia 4, então, no eixo cartesiano, ficaremos com essas coordenadas para os zeros da função representada por essa parábola. Tá legal? E, claro, ele disse também que a distância de 0 até o vértice era 5 metros. Foi dado na questão.
E agora, usando a fórmula canônica, a que é igual a x menos o x do vértice, que é 0, ao quadrado, mais o y do vértice, que é igual a 5, basta saber que essa distância de aqui para cá vale 5, de 0 até lá. Então, o y do vértice vale 5. Então, a nossa função ela é do tipo ax ao quadrado mais 5. Essa é a nossa lei de função. E bastando, então, colocar qualquer ponto que passe pelo gráfico no eixo para os valores x e y, de tal forma a encontrar o a, que é o coeficiente dominante. Então, você tem, por exemplo, aqui um ponto que você pode pegar, é y, quando y é igual a 0, o x é igual a 2. Então, quando y é igual a 0, o x vale 2. Significa dizer, então, que menos 5 dividido por 4 é o valor de a. Então, eu já sei como é a minha lei de função quadrática. Ela vai ser do tipo y igual o a, que é menos 5 quartos, x ao quadrado, substituindo o a no lugar de a, aqui, o menos 5 quartos no lugar de a, mais 5. Essa é a nossa lei de função, a nossa lei de formação. E ele diz o seguinte, ele quer saber, então, qual é o tamanho do vitral que ele vai colocar, de forma que a distância de C até D seja quanto. Ele quer saber essa distância, já que essa parte de cima aqui vai ser um vitral. Só que ele deu uma dica, ele disse que esse vitral está a uma altura de 3,2 metros. Então, se a gente colocar no lugar de y 3,2, a gente vai descobrir qual é o valor de x, que eu vou chamar de x1 aqui, que vai ser a abscissa dessa ordenada 3,2. Colocando no lugar de y 3,2, ficaremos com menos 5 quartos, x ao quadrado, mais 5. E agora você pode fazer o seguinte, é 5 quartos x ao quadrado, que é igual a 5 menos 3,2. 5 menos 3,2 dá 1,8. 4 vezes 1,8 dá 7,2. Dividindo por 5 dá 1,44. O x ao quadrado é igual a 1,44. E aí, para descobrir o valor de x, você extrai a raiz quadrada. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 1,44, que é resolvendo o valor de x. E você pode, então, escrever 144 dividido por 100, porque a raiz quadrada de 144 dá 12, a raiz quadrada de 100 dá 10, significa dizer que esse x1 que você está procurando vale 1,2. Então, aqui vale 1,2, significa dizer que o ponto C está a menos 1,2, porque é simétrico. E aí, nós teremos, então, uma distância de C até D de 1,2 vezes 2, que dá 2,4. Então, a resposta dessa questão, 2,4. O que acabamos de fazer foi calcular a distância de C até D e vimos que era 2,4, então a resposta é a letra C. Questão número 5. O lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L igual a R menos C, onde L é o lucro, C o custo de produção e R a receita do produto. Uma fábrica de tratores produziu N unidades e verificou que o custo de produção era dado pela função custo N ao quadrado menos 1000 vezes N em função de N. E a receita representada em função de N era 5000N menos 2 vezes N ao quadrado. Com base nas informações acima, a quantidade N de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo corresponde a um número do intervalo. Nessa questão ele já fala que o lucro é receita menos o custo. E ele também dá as expressões que representam essa receita e esse custo. Então, a receita em função de N, então vamos encontrar o lucro em função de N, que vai ser então a receita em função de N menos o custo em função de N. Então, o lucro em função de N vai ser receita 5.000 vezes N menos 2N ao quadrado, menos o custo. O custo vale N ao quadrado menos 1000N. Muito bem. Agora vamos resolver essa expressão. Então, o lucro em função de N vai ser igual. Aí você tem menos 2N ao quadrado menos N ao quadrado, então dá menos 3N ao quadrado.
E aqui do lado de cá você tem 5.000 menos dá mais, então 5.000 mais 1.000 dá 6.000. 6.000 N. E aí ele quer saber, com base nas informações que foram dadas e descritas no quadro, a quantidade N de peças serem produzidas para que o lucro seja máximo. A quantidade N de peças para o lucro ser máximo é o x do vértice. Então temos que o x do vértice vai ser menos B dividido por 2 vezes A, que vai dar igual então a 6.000, já que negativo dividido por negativo dá positivo, dividido por 6, x do vértice é igual a 1.000. Então basta vender 1.000 peças que teremos o lucro máximo. Observe a pergunta: qual é a quantidade de peças que geram o lucro máximo? Então vou mostrar aqui para que vocês possam ver a pergunta e responder. Então ele diz, com base nas informações acima, a quantidade N de peças, ele quer a quantidade de peças para produzir o lucro máximo. Então N é igual a 1.000, letra C a resposta, porque estará entre 980 e 1.300. Galera, estou deixando aqui na plataforma da academia a ficha da semana 15, você clica aqui em ação, que é um olhinho, você pode baixar a ficha. E também estou deixando as 15 questões resolvidas. Você clica aqui e um link lhe direciona para uma aula onde essas 15 questões foram resolvidas na plataforma do YouTube. Tá legal? Valeu! Um beijo, até semana que vem. Tchau!